tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral, se você ainda não me conhece, prazer. E estou conversando com vocês sobre essa disciplina sensacional, interessantíssima, em encontros semanais, às terças-feiras, às 14 horas, no evento Direito Eleitoral para Concursos Públicos. Tem material, prof? Tem sim. Mais um aviso. O material desta aula, especificamente, é o material da aula do dia 31 de outubro, aula que eu não pude encerrar. Então, essa aula foi interrompida antes da conclusão do assunto e, por isso, hoje nós voltamos ao tema. Então, pode ser que você já tenha esse material. Agora, se você não tem, ele está na descrição do vídeo, na pasta do Drive, com o meu nome, com a data e horário da aula de hoje. E para quem vai baixar esse material também com antecedência, ele está no link da bio, @prof. Raquel Tinoco no Instagram ou no blog Professora Raquel Tinoco, certo? Então pode ser que você já tenha esse material. Vamos conversar hoje sobre o título Eleições, a parte do Código Eleitoral relacionada às eleições, atos preparatórios para a eleição, atos preparatórios para a votação, hoje especificamente mesas receptoras. Ora, o Código Eleitoral, ele não fala de votação eletrônica, não. Ele vai falar de votação manual, votação convencional. Mas não é por causa disso que nós não podemos levar em consideração dispositivos do Código Eleitoral no que diz respeito à estrutura, à organização do processo eleitoral durante a votação. Então, todos esses dispositivos, ou a grande maioria, ainda está em vigor. Isso mesmo, por exemplo, locais para as sessões eleitorais, onde eu posso, onde eu não posso ter sessões eleitorais, composição das mesas receptoras de votos, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, quantos componentes, quais são as sanções pelo descumprimento da convocação ou pelo comparecimento e abandono dos trabalhos durante a votação. Tudo isso está previsto no Código Eleitoral e ainda está em vigor. Então, é sobre isso que a gente conversa hoje. O Código Eleitoral, ele traz um limitador para que o juiz possa se manifestar nos procedimentos de alistamento e transferência, o encerramento do alistamento. Então, eu encerro o alistamento em um dia e eu já começo a preparar todos os atos necessários para a eleição. Então, você tem um prazo para o encerramento e o Código diz que se o juiz se manifestar nos requerimentos de alistamento ou transferência após o encerramento, ele comete crime eleitoral, inscrição fraudulenta. É o que está previsto no Código Eleitoral. O Código Eleitoral afirma que 70 dias antes do pleito, todos os requerimentos de alistamento e transferência devem estar deferidos, analisados, e os títulos devem estar prontos para entrega. Isso, lógico, previsão do Código Eleitoral. Hoje não acontece assim. Hoje você recebe o seu título na hora, se você quiser, impresso. Se não, você usa o aplicativo da Justiça Eleitoral. Se não, você vai votar com um documento oficial com foto, certo? Mas a época em que o dispositivo foi escrito para o Código Eleitoral, era assim que funcionava. Trabalhos encerrados. É como se você preparasse tudo para aguardar o eleitor que vai buscar o seu título eleitoral. Então, você preenchia um formulário requerendo o seu título de eleitor ou alistamento ou transferência, aguardava um prazo de mais ou menos 90 dias para comparecer àquele cartório e apanhar o seu título físico. Era assim que funcionava. Então, eu tenho todos esses prazos formais dentro do Código Eleitoral. Então, já compartilho a tela com você. Vamos lá. Estamos falando de atos preparatórios para a votação. Especificamente, mesas receptoras. Artigo 114 do Código Eleitoral. Até 70 dias antes da data marcada para a eleição,
todos os que requererem inscrição como eleitor ou transferência já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. E olha o que diz o parágrafo único. Caso o servidor responsável pela entrega descumpram o aqui previsto, eles também cometem crime eleitoral. Olha aí, perturbar ou impedir o alistamento. Quem? Juiz, escrivão, não temos mais esse cargo. Preparador, não temos mais essa função. Mas o juiz e o servidor da Justiça Eleitoral responsáveis, ele, juiz, pelo deferimento ou indeferimento, por aprontar tudo até 70 dias antes do pleito. O servidor responsável pela entrega do título. Então, caso não respeitem, eles estão aqui, ó, dentro do previsto como crime eleitoral de perturbar ou impedir o alistamento, certo? Seguindo aqui, artigo 115, os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional até 30 dias antes de cada eleição o número de eleitores alistados. Lógico, não é porque o juiz é o responsável pela administração do eleitorado local, que ele não deve comunicar ao TRE o número de eleitores daquela circunscrição. E o prazo para essa comunicação é de até 30 dias antes do pleito. Hoje não tem isso, né? Hoje eu não preciso encaminhar um ofício ao TRE com todos os números dos títulos eleitorais, identificação de eleitores, não. Hoje isso é feito de forma integrada, eletronicamente. Então, a partir do momento em que você, servidor da Justiça Eleitoral, comanda um código de operação de alistamento, transferência, revisão ou segunda via no cadastro, isso já basta constar também para o TRE, também para o TSE. Mas o que o código está dizendo é que o juiz precisa dar ao TRE contas do eleitorado local pelo menos 30 dias antes do pleito. Olha, TRE, aqui está toda a organização do eleitorado local para essa eleição. Isso tem que ser feito até 30 dias antes do pleito. E o artigo 116, ele traz uma previsão um tanto quanto assim sui generis. É como se a Justiça Eleitoral estivesse fazendo propaganda eleitoral. Veja, a Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto no artigo 250, parágrafo 5º do Código Eleitoral, pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes, afixados em lugares públicos. Olha que coisa interessante, meio de cartazes afixados em lugares públicos dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob o qual foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Fala sério, isso não cabe à Justiça Eleitoral nos dias de hoje. Isso é propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é de responsabilidade dos partidos e candidatos. Partidos, coligações, federações e seus respectivos candidatos. Não cabe à Justiça Eleitoral realizar campanha eleitoral. Inclusive, nós temos um prazo respectivo, um prazo específico na Lei 9504 de 1997. Então, o artigo 250, ele sofreu inúmeras alterações, até ser revogado pela Lei 9504 de 1997. Então, esse parágrafo 5º, ele foi sofrendo alterações até ser transformado em parágrafo 2º, até ser revogado pela Lei 9504 de
1997, então hoje o artigo 116 está prejudicado. Por quê? Porque a Lei 9504 de 1997, a partir do seu artigo 36, trata de propaganda eleitoral. Então não cabe ao TSE essa propaganda, mas a Justiça Eleitoral pode sim solicitar espaço no rádio e na TV para propaganda institucional, para que ela possa informar o eleitor sobre todo o procedimento relacionado à votação. E onde isso está previsto? Isso está previsto na Lei 9504 de 97. Veja, artigos 93 e 93A da Lei 9504 de 97. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de 1 mês antes do início da propaganda eleitoral, a que se refere o artigo 36, e nos 3 dias anteriores à data do pleito, até 10 minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados para divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Aí sim, divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Hoje você ainda tem a propaganda, não é? O TSE fazendo propaganda institucional para incentivar a participação política feminina e também em prol das minorias. Então, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho, 2 anos eleitorais, promoverá aqui, aqui, preste atenção, veja, aqui ele poderá, aqui ele promoverá, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e TV, propaganda institucional destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Então, veja, propaganda eleitoral não. A Justiça Eleitoral não é responsável pela propaganda eleitoral. Isso cabe aos partidos, coligações, federações e candidatos. Então, hoje, você tem a previsão na Lei 9504 de 1997. Essa é a previsão que vale, certo? Essa é a previsão do dispositivo que está vigorando. Então, não cabe à Justiça Eleitoral realizar propaganda eleitoral. Tudo bem? Beleza até aí? Então, vamos seguindo aqui. Já vimos os dispositivos da Lei 9504, sobre a propaganda institucional e a possibilidade de divulgação pelo TSE em períodos específicos de instruções, de orientação e de incentivo à participação na política brasileira. Seguindo para o slide, vamos lá. Mesas receptoras de votos. A cada sessão eleitoral, uma mesa receptora de votos. Professora, eu posso ter uma mesa responsável por mais de uma sessão eleitoral? Sim, você pode ter. Você pode ter uma mesa receptora responsável por mais de uma sessão eleitoral. A gente chama isso de agregação de sessões. Por exemplo, onde eu voto aqui em Guapimirim, e talvez por isso a gente leve assim, um mundo de tempo para votar, nós temos a agregação de 3 sessões, uma só mesa. Uma mesa que toma conta do eleitorado de 3 sessões agregadas. Então, isso é possível. Eu posso ter uma sessão, eu posso ter uma mesa para mais de uma sessão, mas eu não posso ter uma sessão com mais de uma mesa, certo? Para cada sessão eleitoral, uma mesa receptora de votos. A cada sessão eleitoral, uma mesa receptora de votos. Como é constituída a mesa? A mesa é constituída por um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente. Você já sabe
que esses mesários são nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da data da eleição. O artigo 35 fala que essa nomeação acontecerá em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência. Então veja, antigamente, olha como isso era muito formal, olha toda essa formalidade. A nomeação acontecia em uma audiência pública. Olha que legal, a nomeação acontecia em uma audiência pública que era anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência. Então, pelo menos 5 dias antes da realização da audiência pública para a nomeação, eu tinha a comunicação, certo? Então, ó, um presidente, um primeiro e segundo mesários, 2 secretários e um suplente é o que prevê o Código Eleitoral. Mas, prof, hoje eu vou votar e eu já fui votar em sessões onde a mesa tinha 3 integrantes, 4 integrantes, exatamente. O TSE autoriza, excepcionalmente, que mesas receptoras tenham menos integrantes do que prevê o Código Eleitoral. Até porque não é fácil compor mesas de forma total no Brasil. Essa atividade de mesário, tanto que nós temos toda esse incentivo do chamado mesário voluntário. Ao invés de convocar o mesário, você vai lá e se voluntaria. E saiba, se você ainda não sabe, que o trabalho como mesário, o trabalho junto à Justiça Eleitoral, assim como os jurados, pode ser critério de desempate nesses concursos públicos. Então, ó, essa é a previsão de composição da mesa no Código Eleitoral. Um presidente, primeiro e segundo mesários, 2 secretários e um suplente, todos nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da data da eleição. Então, eu trouxe aqui para você a representação da sessão eleitoral, como é composta a mesa, como é a disposição dentro da sessão eleitoral, e eu usei o site do TRE Paraná. Então, veja, ó, presidente, primeiro e segundo mesários, ó, secretário, tá vendo como aqui a composição da mesa é menor do que o que prevê o Código Eleitoral? Por quê? Porque foi autorizado. Então, resolução autorizou essa composição. O Código ainda traz primeiro e segundo, 2 secretários e um suplente. Os fiscais ficam aqui. Eu não posso ter 2 fiscais de um mesmo partido atuando ao mesmo tempo. E aqui é a cabina indevassável, onde o eleitor vai votar. Tudo bem? Então, aqui está a composição, a formação de uma sessão eleitoral com sua respectiva mesa receptora. Qualquer pessoa pode ser mesário? Não. De jeito nenhum. Nem todo mundo pode ser mesário. Ah, então tá. Então a gente tem aqui os chamados impedimentos e incompatibilidades. Não podem ser nomeados presidentes e mesários. Candidato pode? Claro que não. Parente de candidato? Opa, parente de candidato depende. Parente de candidato depende. Parentes do candidato, ainda que por afinidade, até o 2º grau. Atenção, impedimento até o 2º grau. A partir do 3º grau, eu posso ser mesário, mesmo sendo parente de um candidato. Ó, que interessante. Então, eu não posso, se eu for parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau daquele candidato naquela circunscrição. Se eu estiver em uma circunscrição distante, onde não tenha nenhum parentesco com nenhum candidato até o 2º grau, não tem problema. Entendeu? Eu não posso também ser mesário se for cônjuge de candidato. Certo? Então, a partir do 3º grau, cessa o impedimento, não há problema algum. O problema é até o 2º grau, consanguíneo ou afim. Então, cuidado, hein? Cuidado, para que não haja confusão. O impedimento em relação às mesas é quando eu sou parente de candidato até o 2º grau. É quando eu sou cônjuge de candidato registrado naquela circunscrição. Beleza? Por quê? Porque a gente tem outras previsões na Lei 9504 em relação à composição por parentes em uma mesma mesa.
Então, é outra coisa. Aqui o impedimento diz respeito ao candidato até o segundo grau impedido. Membros de diretórios de partidos que exerçam função executiva. Então, dentro do diretório, você tem o presidente daquele diretório, você tem o tesoureiro daquele diretório, você tem o secretário daquele diretório. Então, essas são funções executivas. Então, o membro que exerce função executiva em diretório não pode ser mesário. Cuidado, ó, condição, ó, desde que exerçam função executiva. As autoridades e agentes policiais não podem. Funcionários no desempenho de cargo de confiança do executivo. E os que pertencerem ao serviço eleitoral. Quem pertence ao serviço eleitoral? Você, quando for servidor da Justiça Eleitoral, não poderá ser mesário, não poderá ser membro de junta eleitoral, mas a gente vai ver que existe uma certa preferência na nomeação de mesários. A gente vai ver que os mesários serão escolhidos preferencialmente dentre os eleitores daquela sessão eleitoral. Para quê? Para facilitar o exercício do voto. É lógico. Imagina, eu sou eleitora de Guapimirim e aí me convocam para ser mesária em Teresópolis. Veja bem, então hoje inclusive existe a chamada transferência temporária para que eu possa votar em uma outra sessão que não seja a minha, desde que eu faça o requerimento, desde que eu me vincule àquela outra sessão. Então, para servidores da Justiça Eleitoral, que terão que trabalhar fora do seu raio de atuação, de lotação, mesários, membros de juntas eleitorais que vão atuar fora da sua sessão eleitoral, hoje podem pedir a chamada transferência provisória. Existe uma resolução do TSE que regulamenta isso. Mas a regra é, coloque pessoas que estão ali, que votam naquela sessão, para que essas pessoas não tenham prejuízo ao direito de voto. Tudo bem? Então, volto para cá. Eu tenho ainda algumas previsões relacionadas à nomeação de mesários na Lei 9504 de 97. Veja, não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Então, a partir de 18 anos, ele pode ser mesário. Menor que 18 anos, ele pode se alistar, ele pode ser eleitor, ele pode votar, mas ele não pode ser mesário. Tudo bem? Não pode ser fiscal. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, na mesma turma ou na mesma junta. Ó, por isso que eu falei para você, toma cuidado para não confundir. Toma cuidado. Por exemplo, eu, irmã de candidato, registrado naquela circunscrição onde eu sou eleitora, posso ser mesária? Não posso. Eu, prima de candidato? Posso, 4º grau, certo? Então, preste atenção. Eu tenho uma regra geral em relação à composição de qualquer mesa. Eu, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou cônjuge de candidato, não posso compor nenhuma mesa. Nenhuma mesa. Eu e meu parente de qualquer grau não podemos estar na mesma mesa, mas eu e meu parente de qualquer grau, caso não haja impedimento com o candidato, podemos estar em mesas diferentes na mesma circunscrição. Exemplo, eu e o meu irmão podemos ser mesários na mesma zona eleitoral? Sim, desde que não estejamos compondo a mesma mesa. Entendeu? Então, toma cuidado com essa diferença em relação ao impedimento com o candidato, que é geral, e o impedimento dentro de uma mesa receptora, que é específico. Específico. Não confunda qualquer grau para a mesma mesa. Até o 2º grau para qualquer mesa. 2º grau com o candidato daquela circunscrição ou cônjuge de candidato. Os mesários serão nomeados de preferência, olha aí, a nomeação preferencial de mesários. Então, os mesários serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria sessão. Foi o que eu falei para você, para facilitar o voto desse mesário. Então, eles serão nomeados preferencialmente, não é exclusivamente.
É preferencialmente dentre os eleitores daquela sessão. E dentre os eleitores daquela sessão, os de nível superior, os professores e os serventuários da justiça. Opa! Serventuário da justiça aqui não é o servidor da justiça eleitoral. Serventuário do Tribunal de Justiça local pode? Pode. TRT pode? Pode. TRF pode? Pode. TRE pode? Não pode. Entendeu? Então, o serventuário da justiça pode. Servidor da justiça eleitoral não pode. Então, ó, de preferência, eleitor daquela sessão. Dentre os eleitores daquela sessão, os diplomados em nível superior, os professores e os serventuários da justiça. O juiz eleitoral mandará publicar no jornal oficial onde houver, e não havendo jornal oficial no cartório, então ele manda publicar ou no jornal oficial ou em cartório as nomeações que tiver feito e intimará os mesários através dessa publicação para constituírem as mesas no dia e lugares designados às 7 horas da manhã. Exatamente. Você precisa estar presente às 7 horas da manhã para que você prepare toda a sessão eleitoral para receber os eleitores. E toma cuidado, mesa receptora não é órgão da Justiça Eleitoral. Sessão eleitoral não é órgão da Justiça Eleitoral. Mesa receptora é uma unidade administrativa que recepciona o eleitor para o voto. Sessão eleitoral é uma unidade territorial onde o eleitor está, ou em relação a qual o eleitor está vinculado para o exercício do voto. Certo? Então, toma cuidado com isso. Não posso confundir. Então, veja, mesários convocados precisam comparecer ao local onde estarão trabalhando às 7 horas da manhã. Porque eu tenho todos os atos preparatórios para que às 8 horas da manhã a votação comece. Impressão de documentos como zerésima, verificação das urnas, apresentação da zerésima aos fiscais que ali estão presentes, entendeu? Então você não pode chegar, por exemplo, 8 horas, não. 8 horas é o momento em que a votação estará iniciando. Então o juiz faz a convocação, publica, dá publicidade a essas nomeações. Para que dar publicidade a essas nomeações? Porque a composição da mesa pode ser impugnada. A gente não viu ali uma porção de impedimentos e incompatibilidades? Então vamos imaginar que o juiz eleitoral não tenha conhecimento de nenhum desses impedimentos ou incompatibilidades, mas eu, candidato, tenho. Então, a partir do momento em que o juiz divulga a composição da mesa, eu posso reclamar. Por isso, a publicidade. Então, quer dizer, professora Raquel Tinoco, que cabe reclamação da composição da mesa? É claro que sim. É claro que cabe reclamação da composição da mesa. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral e assinarão a ata da eleição. Então, mesários se substituem, não é? Então, o presidente. Então, eu tenho presidente, primeiro e segundo mesários, 2 secretários e 1 suplente. Então, essa é a composição da mesa, segundo o Código Eleitoral. Presidente não compareceu, ele será substituído pelo primeiro mesário. Não pode o primeiro, o segundo mesário. Não pode secretários. Então, essa ordem preferencial de substituição, ela está prevista aqui no Código Eleitoral. Por quê? Eu preciso ter alguém que assuma a presidência da mesa, que seja autoridade máxima naquele local de votação. Isso mesmo. O presidente de mesa é a autoridade máxima naquele local de votação. Certo? O juiz eleitoral é lógico e o presidente de mesa ali no local de votação. Então, eu preciso de alguém que responda pela presidência daquela mesa receptora. Então, se o presidente, nomeado presidente, não pôde comparecer, e você vai ver que aqui existe um prazo para que ele comunique o seu impedimento. Se ele não puder comparecer, eu preciso que alguém que componha a mesa assuma a presidência. Então, volte para cá. Vamos lá. Ó. O presidente deve estar presente no ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior. Então, havendo força maior,
ele deverá comunicar esse impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, para que eles saibam que o presidente não estará presente, mas que alguém vai precisar assumir a presidência daquela mesa. Ou ele deve fazer essa comunicação imediatamente se o impedimento ocorrer dentro das 24 horas anteriores à abertura ou no curso da votação, no curso da eleição. Tá vendo? Então, em 24 horas, pelo menos 24 horas antes ou imediatamente. Tem que comunicar o impedimento dele. Deu, vamos lá, 7 horas, os mesários compareceram, nada de presidente. 7h15, nada de presidente. 7h30, 7h30, é aqui, ó, o limite máximo para se aguardar o comparecimento do presidente. Então, não comparecendo o presidente até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário. Ele não pode, faltou ou está impedido, o segundo mesário, ou um dos secretários, ou o suplente. Beleza? Então, essa é a ordem preferencial de substituição. Agora, tá bom. Então, presidente faltou, um primeiro mesário faltou, um secretário faltou, um suplente faltou, e eu não tenho como compor a mesa com aquele número de presentes. Eu preciso completar a mesa. Isso é possível? Isso é possível, através da nomeação de mesário ad hoc. Ad hoc é uma expressão latina que significa para o ato. Eu vou nomear aquela pessoa para mesário durante aquela votação, para aquele ato específico. E quem pode realizar essa nomeação? O juiz eleitoral? Claro que não. Quem nomeia mesário ad hoc é o presidente da mesa ou aquele que está substituindo o presidente. Então, toma cuidado, hein? Por quê? Porque quem nomeia mesário é o juiz eleitoral 60 dias antes do pleito. Mas quem nomeia mesário ad hoc, ali no local da votação, chama alguém que está presente na fila para votar e faz a nomeação daquela pessoa como mesário ad hoc, é o presidente da mesa receptora ou aquele que, no lugar do presidente, assumiu a presidência. Está aqui. Poderá o presidente ou o membro da mesa que assumir a presidência nomear ad hoc dentre os eleitores presentes e desde que não haja nenhum impedimento daqueles previstos lá no artigo 120, os que forem necessários para completar a mesa. Por isso que tem gente que fala, eu não vou votar no primeiro horário. Tem gente que vai votar no primeiro horário, não é isso? Até porque geralmente no dia da eleição não temos expediente, então tem gente que vai para votar rapidinho, aproveitar o dia, certo? Mas tem gente que não vai não, eu não vou. Por quê? Porque não quer correr o risco de ser nomeado mesário ad hoc. E aí todo mundo fica perguntando, mas professor, eu posso recusar? É convocação, é nomeação, não tem isso. Você só pode dizer que não vai assumir se houver um motivo justo, uma justificativa, um impedimento, uma incompatibilidade. Do contrário, você tem que assumir sim. Você vai assumir a sua função de mesário naquele momento. Vamos conferir o que diz aqui na Lei 9504 de 97. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Então, a cada dia trabalhado, eu tenho 2 dias de dispensa, sem prejuízo da remuneração, do vencimento ou de qualquer outra vantagem. Impugnação à composição da mesa. Como eu disse a você, a publicidade é necessária porque legitimados podem reclamar da composição da mesa. Artigo 121. E eu tenho um conflito de normas entre o Código Eleitoral e a Lei 9504 de 97. Que novidade, né, prof? Que novidade!
ter divergência entre Código Eleitoral e leis posteriores. Então, eu trouxe, lógico, como sempre faço, essa comparação para que você em prova saiba o que diz o Código Eleitoral e o que diz a Lei 9504 de 97. E a gente vai trabalhar assim enquanto esse código estiver dentro do seu edital. Então vamos, da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral no prazo de 2 dias a contar da audiência. Lembra aquela audiência pública que dá ciência, né? Dá publicidade às nomeações? Então, a contar dessa audiência, qualquer partido poderá apresentar reclamação contra a composição da mesa. A decisão do juiz deve ser proferida também no prazo de 2 dias. 2 dias para reclamar, 2 dias para decidir. Contra a decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, recurso que deve ser interposto no prazo de 3 dias e decidido no prazo de 3 dias. Então, atenção, nos termos do Código Eleitoral, reclamação contra a composição da mesa, a contar da audiência pública, no prazo de 2 dias, devendo a decisão do juiz ser proferida também em 2 dias. Juiz decidiu. Contra a decisão do juiz, cabe recurso ao TRE no prazo de 3 dias. Decisão do recurso pelo TRE também no prazo de 3 dias. Então, vamos aos esqueminhas que vocês amam. Juiz eleitoral nomeia mesários, certo? Juiz eleitoral nomeia mesários em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência. Da audiência pública cabe impugnação do partido político em 2 dias. Ele pode reclamar decisão do juiz em 2 dias, contra decisão, recurso ao TRE em 3 dias, decisão do TRE também em 3 dias. Mas você tem, na Lei 9504 de 97, um procedimento um pouquinho diferente. Veja, qualquer partido pode reclamar ao juiz eleitoral no prazo de 5 dias. Então, ao invés de termos reclamação em 2, teremos reclamação em 5 dias. Reclamação em 5 dias. Reclamação da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Reclamo em 5, juiz decide em 48 horas. Da decisão do juiz, cabe recurso em 3 dias, devendo ser decidido também em 3 dias. Então, Lei 9504 de 97. O juiz nomeia mesários, publica a nomeação, impugnação de partido político no prazo de 5 dias, decisão do juiz em 48 horas, recurso ao TRE em 3 dias, decisão do TRE em 3 dias. Então, aqui você tem a divergência. Onde está a divergência? No momento da reclamação. E prazo também para decisão, porque o prazo em horas é diferente do prazo em dias. Então, Código Eleitoral, reclamação em 2, decisão em 2. Lei 9504, reclamação em 5, decisão em 48 horas. Que coisa! Por que eles fazem assim com o pessoal de concurso público, né? Gente, podia ser tudo igual, sem nenhum problema, mas não, é diferente. Então, vamos lá, estamos falando de reclamação contra a composição da mesa receptora. Agora, e se o mesário convocado não comparecer? E se o mesário convocado comparecer e durante os trabalhos abandonar os serviços? Tem previsão de alguma sanção? Tem sim. E essa previsão... Desculpe, uma água, por favor. Deixa eu beber água aqui rapidinho. Pera.
Pronto? A voz voltou. E essa previsão ela está tanto no Código Eleitoral quanto na Resolução 23.659 de 2021. O Código traz as multas, né? O Código fala do procedimento, mas não traz o valor atualizado. Quem traz o valor atualizado é a resolução. Então, vamos lá? Vamos aqui, ó, para a gente continuar. O membro da mesa receptora que não comparecer no local em dia e hora determinados para a realização de eleição sem justa causa, apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após a eleição, incorrerá na multa de 50% a um salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal. Primeiro, não posso mais ter essa indexação ao salário mínimo. Segundo, o selo federal foi extinto. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá, hein? O prazo para justificativa está correto. A imposição de multa é verdadeira, só que não é nesses termos. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, ela será arbitrada e cobrada através de execução fiscal. É o artigo 367. Tá bom? Código Eleitoral, artigo 124. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, ao invés de receber uma pena de multa, ele vai receber uma pena de suspensão de até 15 dias. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Então, eu vou duplicar a pena se a mesa deixou de funcionar por causa deles. Será também aplicada em dobro, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º, a pena ao membro da mesa receptora que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada até 3 dias após a ocorrência. Esse aqui compareceu para trabalhar, mas, por exemplo, foi almoçar e não voltou mais. Então, os prazos estão corretos, a hipótese de sanção também está correta, mas a base de cálculo, os valores é que não estão. Então, isso está previsto hoje na na Resolução 23.659 de 2021. A pessoa que deixar de se apresentar aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocada e não se justificar perante o juízo eleitoral nos 30 dias seguintes ao pleito, incorrerá em multa. Então, certíssimo, igualzinho o Código Eleitoral. Agora, o valor. A fixação da multa a que se refere o caput observará a variação entre o mínimo de 10 e o máximo de 50 do valor base de cálculo, que é R$ 35,13. Podendo ser decuplicada, nós já vimos isso, que a multa pode ser decuplicada, multiplicada por 10, dependendo da situação econômica do eleitor ou da eleitora, ficando o valor final, olha lá, hein? Ficando o valor final sujeito à duplicação se a mesa deixou de funcionar por culpa daquele mesário ou a pessoa abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa, hipótese na qual o prazo aplicável para a apresentação de justificativa é de 3 dias após a ocorrência. Então, ó, Código Eleitoral e Resolução concordam quanto à hipótese, quanto aos prazos, não concordam quanto ao valor da multa. Hoje, o valor é o previsto na Resolução 23.659 de 2021 e não no Código Eleitoral. E isso não é só para a multa do mesário que falta ou do mesário que comparece e abandona os trabalhos, não. É também para a multa daquele que deixou de votar, certo? Ele precisa se justificar, se não se justifica dentro dos prazos, ele também tem o quê? A possibilidade de imposição de multa. E a base de cálculo é a mesma. Vamos para cá. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do tribunal determinará dia para se realizar o mesmo,
instaurando-se inquérito para apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Então, ó, a ausência foi tão grande que eles não conseguiram realizar a eleição naquela circunscrição porque não tinha a possibilidade de compor a mesa. Então, nesse caso, vai haver a apuração, lógico, das causas da irregularidade e punição de quem deu causa. Porque nova eleição, ó, essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Então, ó, no dia do pleito não houve eleição porque todo mundo faltou ou faltou tanta gente que não foi possível realizar o pleito. Então, ó, ela será marcada dentro de 15 dias. Pleito está aqui. Então, nova data dentro de 15 dias, ou seja, até 15 dias, certo? Então, pelo menos será marcada dentro de 15 dias, pelo menos. Então, pelo menos 15 dias, para que eles possam marcar. Então, ela será marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar. Então, aqui, ó, data em 15, pelo menos, para que ela aconteça em 30, prazo máximo. Tá bom? Então, nova data em pelo menos 15 para que aconteça em no máximo 30 dias. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas. A Justiça Eleitoral vai encaminhar, isso é previsão da Lei 9504 de 97, encaminhar listagens para as mesas receptoras. Então, vai encaminhar essas listagens às mesas receptoras para que aquele eleitor possa consultar os nomes e números dos candidatos proporcionais. Previsão da Lei 9504 de 97. Então, os mesários, os presidentes das mesas receptoras devem zelar pela preservação dessas listagens. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial. Nós já vimos, por exemplo, o eleitor surtando, pegando essa listagem, rasgando, jogando fora. Então, o presidente de mesa vai ter que colocar, substituir a listagem ali. O eleitor que inutilizar, olha aqui, ó, o eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas, pegar as listas e sair correndo, incorrerá nas penas do artigo 297, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297, impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Veja bem, a gente já viu o eleitor saindo correndo com urna eletrônica. Sim ou não? Sim. E já viu o eleitor também sair correndo com essa listagem. Certo? Então, ó, eleitor que faz isso comete crime eleitoral. Não pode surtar, sair correndo com urna eletrônica, arrancar a listagem da cabina indevassável ou do local onde ela foi fixada. Isso é crime eleitoral. Artigo 297. E agora a gente vai ver as regras sobre a fiscalização perante mesas receptoras. O Código Eleitoral vai prever delegados e fiscais. Prof, qual é a diferença entre delegados e fiscais? Os delegados são aqueles que representam os partidos, as coligações, perante a Justiça Eleitoral nas matérias de interesse do próprio partido e da coligação. O fiscal é aquele que fiscaliza in loco, é aquele que está presente fiscalizando a votação e a apuração. O Código Eleitoral prevê tanto o credenciamento de delegados quanto de fiscais. Então, vamos ver o que o código traz? Fiscalização perante as mesas. Cuidado para você não confundir com os atos relacionados aos fiscais no alistamento. A gente tem também? Tem aqui e tem na resolução 23.659 de 2021. Mas esse momento é o momento da votação.
fiscalização perante as mesas receptoras. Então, segundo o Código Eleitoral, os partidos poderão nomear 2 delegados em cada município e, se naquele município eu tiver mais de uma zona eleitoral, 2 delegados em cada zona, entendeu? 2 delegados em cada município e, se naquele município tiver mais de uma zona eleitoral, 2 delegados em cada zona. O partido também poderá nomear 2 fiscais em cada zona eleitoral. Tudo bem? Código Eleitoral. Cada partido poderá nomear 2 delegados em cada município e 2 fiscais junto a cada mesa receptora, funcionando um de cada vez. Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral, cada partido poderá nomear 2 delegados junto a cada uma das zonas eleitorais. A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação do juiz, faça parte da mesa. Lógico, ele não pode ser mesário e fiscal ao mesmo tempo. Ele não pode ser mesário e delegado ao mesmo tempo. Agora, o Código Eleitoral traz uma previsão para você ver como a participação, como a justiça eleitoral, como a autonomia dos partidos cresceu a partir do Código Eleitoral na lei, ou seja, na lei 9096 de 95. Por quê? Porque antigamente vários atos que hoje são delegados aos partidos eram praticados pela Justiça Eleitoral. Então havia uma maior interferência da Justiça Eleitoral, até mesmo em matérias de cunho partidário. Por exemplo, segundo o Código, quem visava as credenciais do delegado do fiscal era o juiz eleitoral. Tinha que ter assinatura, credenciamento. Hoje, a Lei 9504 fala que esse credenciamento é exclusivo da agremiação. Olha aqui, ó, as credenciais expedidas pelos partidos para os fiscais deverão ser visadas pelo juiz eleitoral. Juiz colocar o visto ali, não mais, hoje não mais, certo? Isso não acontece mais. Hoje essa matéria é exclusiva da agremiação. As mesas receptoras, pelas mesas receptoras, serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os delegados e os partidos e os fiscais dos partidos. Então, eles são legitimados a fiscalizar a votação, formular protestos, fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor. Quem pode? Candidato, delegado e fiscal. Aí vem a Lei 9504 de 97 falando o seguinte: a escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz, já seja mesário. Tudo bem, concordam, lei e código. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão no mesmo local, lógico. Se eu tenho, por exemplo, naquela escola, mais de uma sessão eleitoral, eu nomeio o fiscal para que ele fiscalize mais de uma sessão, certo? Ele pode fiscalizar mais de uma sessão, não tem problema. O que eu não posso é ter mais de um fiscal do mesmo partido atuando ao mesmo tempo. E olha o que diz o parágrafo 2º. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Então, isso é matéria interna, não há que se falar em visto pelo juiz eleitoral. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Eles vão comunicar à Justiça Eleitoral. É uma mera comunicação para que você, por exemplo, mesário, possa ter certeza que aquela pessoa está credenciada como fiscal, está credenciada como delegado. Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só serão permitido o credenciamento de no máximo 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão. É o que diz a Lei 9504 de 97. Somente 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Não é diferente do Código. Olha aqui, ó.
2 fiscais em cada zona eleitoral. Veja, 2 fiscais em cada zona eleitoral. Para a Lei 9504, é admitido que 2 fiscais por sessão eleitoral. Então, se aquela zona eleitoral tem mais de uma sessão, e geralmente tem, eu tenho no máximo 2 em cada sessão. O código traz 2 em cada zona. O fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos eleitorais. Pelas mesas receptoras, eles serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, quem? Candidatos, delegados e fiscais dos partidos. Então, nomeação de delegados, Código Eleitoral, 2 em cada município ou 2 em cada zona eleitoral. Lei 9504 de 97, no que diz respeito aos delegados para coligações, até 3 perante o juízo eleitoral, certo? Então, eu trouxe essa tabelinha para você não confundir. Eu tenho delegados e fiscais que vão atuar por partido e eu tenho delegados que vão atuar por coligações. Então, até 3 para cada coligação perante o juízo eleitoral, certo? 2 delegados, 2 fiscais, Código Eleitoral. 2 delegados, 2 fiscais, Código Eleitoral. 2 delegados por município, certo? Havendo mais de uma zona eleitoral, 2 por zona, 2 fiscais em cada zona. Lei 9504, até 2 fiscais em cada uma das sessões no dia da votação. Tudo bem, nós só estamos começando a conversar sobre esses atos preparatórios. Então, hoje, você ficou conhecendo as regras relacionadas aos mesários. Na próxima aula, a gente vai falar de sessões eleitorais. Então, hoje, a gente termina essa nossa conversa. Um abraço, muito obrigada pela sua presença. Não deixe de me seguir no Instagram, caso você tenha, @ProfRaquelTinoco. Não deixe de curtir este vídeo, não deixe de se inscrever no canal do QC. Um beijo, até!